vamos começar com o nosso assunto, porque eu tenho muita coisa para falar sobre... Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou até mostrar aqui a bandeira. Para quem não sabe, eu sou meio venezuelano. Eu morei quase 6 anos na Venezuela. É um assunto que... Vou botar a minha bandeira aqui ao lado. Quem não sabe, eu morei lá, como estava dizendo, quase 6 anos. Durante quase minha infância inteira, eu vivi na Venezuela. E nós estamos nas decisivas eleições na Venezuela, nesse próximo domingo. O Maduro terá um adversário da direita, que está ali. A Venezuela é um país que vive um cenário político tão instável que você vê as pesquisas conforme a pesquisa, um está o dobro do outro. Se for as pesquisas mais ligadas institutos ligados ao governo, o Maduro está ganhando o dobro. Se for nas pesquisas da imprensa, que grande parte da imprensa é ligada à direita e aos... Assim, isso também já começa aqui o primeiro assunto que eu queria comentar com vocês. A Venezuela é um país cindido há muito tempo, muito antes do Chávez, né? A gente teve Caracas em 1989, onde quase 400 pessoas morreram nas ruas. É um país que sofre uma influência gigantesca. Rizieri aí, grande Rizieri. Rizieri sabe como eu sou metade venezuelano. Bem-vindo, Rizi, nosso grande amigo aqui do Zona Curva. Então, nós temos essa divisão. Nós temos uma direita extremamente violenta. Eu vou explicar, dar alguns detalhes, dar alguns exemplos aqui durante. Nós temos uma esquerda que tomou o poder com o Chávez no final do século passado. O Chávez era uma figura icônica da política latino-americana, é uma figura que, ou ame ou odeio, né? Então, assim, a gente sabe que a direita sempre odiou muito o Chávez. O Chávez tentou fazer um governo com muita inclusão social, com muita influência de Cuba, porque ali na Venezuela você tem tudo muito dividido, né? Uma parte uma esquerda muito forte, muito aguerrida, sempre teve. Ambos os espectros políticos muito patriotas, muito ligados ao Simão Bolívar, que é o libertador, o herói. Então, eu, quando era pequeno, sempre cantava um hino antes de entrar nas aulas. Então, a Venezuela é um país extremamente patriota, extremamente politizado também. De outro lado, você tem uma direita extremamente violenta, extremamente ligada a Miami, os gussanos de Miami, as pessoas que odeiam a esquerda, muitos deles também que fugiram de Cuba. Então, a Venezuela vive essa cisão. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Mas vamos falar de hoje, né? A eleição tá bem quente, né? Então você tem aqui o Maduro, né? Vou botar aqui a fotinho do Maduro, que é o herdeiro do Chávez, né? Com esse cabelo aí, a mamãe lambeu. E do outro lado você tem o Edmundo González, que é o candidato mais à direita, pela PUD, né? Ele, na verdade, é o candidato que representa muito, de certa forma, o Guaidó, o Leopoldo Lopes e a Corina, que é que, na verdade, seria candidata, né? Só não pode ser candidata porque ela não conseguiu... teve problemas lá com a prestação de contas dela, e também muita gente daí já vai dizer que foi o governo que não deixou ela concorrer, não sei o quê. Só sei que tem esse candidato, que é um candidato muito forte hoje da direita, e as eleições... vamos começar. As eleições têm mais de 600 observadores internacionais. Então, o resultado... se questiona muito os resultados das eleições na Venezuela. Os resultados sempre contam com observadores internacionais e, assim, de certa forma, eles têm sempre vencido a esquerda, tirando uma eleição parlamentar que o governo perdeu. Eu queria primeiro falar sobre uma fala do Maduro, que foi no final da semana passada, em que o Maduro, o Rizzer está falando, está se dizendo que vai ter uma grande participação popular de um lado ou de outro, né? Tá se prevendo aí uma... Aliás, assim, nas últimas eleições, né, a direita não participou, então tem essa coisa do boicote e tudo, e dessa vez me parece que isso não vai acontecer, né? Então parece que os dois lados devem participar.
Eu queria... A imprensa brasileira, de certa forma, trabalha muito contra o Maduro, né? A imprensa grande que eu estou falando, né? Tirando a imprensa independente, do qual a gente faz parte aqui. Eles estão numa campanha muito forte contra o Maduro. Aqui, eu pessoalmente, eu vou até fazer aqui um parênteses, eu não sou um apreciador do Maduro, eu gostava muito do Chaves, mas realmente ele deixou aí um cara sem carisma, um cara que fala muita bobagem, um cara que cria mais cisão na Venezuela, que é o Maduro, né? O Chaves deixou essa pessoa que, para mim, ele é um cara que está há muito tempo no poder e para mim não me inspira muita confiança, não. Mas vamos lá falar primeiro sobre essa frase, porque essa frase da semana passada foi muito mal interpretada. Eu não estou defendendo que um presidente da República de um país importante como a Venezuela devesse falar algo como banho de sangue. Mas eu vou colocar aqui a frase dele, que para a gente deixar os pingos nos is. Então vamos lá. Esse era ele falou 1h20, tem lá o discurso dele nas redes, para quem quiser. E ele falou o seguinte: o destino da Venezuela no século XXI depende da nossa vitória em 28 de julho, ou seja, no próximo domingo. Se vocês não querem que a Venezuela caia numa guerra civil, vamos lá, e agora? Num banho de sangue, o banho de sangue virou a paranoia, produto dos fascistas. Isso foi muito porco, porque a grande imprensa tirou essa parte. Como ele estava dizendo assim, se eu não ganhar, vai ser um banho de sangue, como se ele fosse produzir o banho de sangue. Ele está falando que quem vai produzir o banho de sangue são os adversários dele. Então isso eu acho que é importante deixar claro. Temos que garantir o maior êxito, a maior vitória da história eleitoral do nosso povo. Ou seja, a interpretação que a grande imprensa brasileira fez é muito sórdida, porque ele está como assim, ele está falando assim, eu preciso ganhar para não ter o banho de sangue, não que ele vai, se tipo assim, não, se eu perder eu vou cometer o banho de sangue, entendeu? Não faz sentido isso. Então ele está falando justamente, é uma frase infeliz, aqui a gente não está para defender o Maduro, mas foi uma frase infeliz, mas não era dessa forma que foi aí incensada pela imprensa e todo mundo causando e muita falação o tempo todo. E daí vem sempre aquela velha história de você querer que o Lula... Já estava errada a história, né? Já estava errada a história. Mas vamos pegar o Lula, porque a gente vive aqui um jogo político muito polarizado, também odeio essa palavra, mas vamos lá, vamos usar essa palavra. E daí o Lula resolveu responder por insistência aí da grande mídia, e eu acho que ele se saiu bem até, né? Mas ele estava falando em cima da frase do Maduro, que era essa questão do banho de sangue. Vamos lá. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. Aí o Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso para o bem da Venezuela e para o bem da América do Sul. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, na verdade, assim, né, o Lula meio falou assim, quem ganha leva, quem não ganha vai para casa, entendeu? Agora, assim, eu quero muito contextualizar, porque quando o Maduro está falando isso, é bom a gente retroceder um pouco. Vamos retroceder para a eleição de 2013. Em 2013, vou até aqui fazer minha colinha aqui para não dar nada errado. Eu vou até colocar aqui o que eu apurei. Então, em 2013, o Maduro ganhou por 1% dos votos. A oposição não aceitou o resultado. Então, isso é muito pouco falado aqui no Brasil, né? Então, você tem muito essa questão da violência. Acho que antes de eu entrar nisso, eu quero... Vou retroceder. Vou mudar aqui. Eu tinha mudado no meu roteiro, mas eu vou voltar aqui para o Maduro. O Maduro respondeu ao Lula, daí depois eu vou falar da eleição de 2013. Vamos mudar aqui, porque eu acabei fugindo do meu roteiro, e eu acho importante a gente voltar aqui, vou tirar até essa fala aqui, e voltar para o que o Maduro falou, de certa forma, em resposta ao Lula, e ele está em campanha, né? O Maduro tem viajado a Venezuela inteira, a Venezuela é um país também muito extenso, então tem várias regiões que pensam de forma muito diferente, né? Nas grandes cidades é muito diferente do interior, então, politicamente também, né?
Então, para o Maduro é muito importante ele ir para os lugares mais empobrecidos e tudo para conseguir mais voto, né? Que a direita, geralmente, essa direita mais urbana e tudo, é que geralmente vota mais no... É dividido, mas geralmente vota mais na direita, né? Vamos lá, vamos ver aqui a resposta do Maduro. Solo hice una reflexión. La derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular. Aquí no viene un Milei. ¿Ustedes quieren que llegue al poder un Milei? Que llegue un Bolsonaro. Que llegue un criminal como Iván Duque y Álvaro Uribe. En Venezuela não. Ele deixa muito claro nessa fala dele, ele ataca o Lula, fala, Lula, vai tomar um chá de camomila também, que é muito infeliz. Mas, de certa forma, o que ele está falando aí a gente sabe que a direita venezuelana é a extrema-direita. E, aliás, a gente tem o Milei, teve o Bolsonaro, mas eles são extrema-direita desde o começo do século XXI, entendeu? Leopoldo Lopes, o Guaidó. O Guaidó chegou ao absurdo, quem não lembra, depois da eleição de 2018, que foi um caos, eles não participaram, não sei o quê. Aí teve uma tal de Cúpula de Lima, onde o Bolsonaro foi, outros líderes que estavam meio mais à direita, e ele se autodeclarou presidente da Venezuela, entendeu? E isso trouxe muito mais instabilidade ainda. Então, quando ele está falando do banho de sangue, eu queria voltar a falar do que eu estava falando de 2014. Em 2014, eles não aceitaram a eleição, era um clima muito parecido que a gente viu aqui no Brasil em 2016. A oposição foi para as ruas e teve o tal dos protestos que chamavam Las Garimbas. Então, nas Garimbas, teve mais de 100 pessoas morreram. Então, a gente vê o Brasil, tudo que a gente passou nesses últimos tempos, teve assassinato não diretamente político, né? Assim, teve, né, o cara que morreu lá no Foz do Iguaçu e tudo. Mas na Venezuela teve assassinatos políticos, as pessoas morriam, muitas pessoas foram presas. Então, a violência política, infelizmente, faz parte da política venezuelana. Infelizmente. Então, a oposição não reconheceu o resultado. Pode acontecer isso ao contrário. Eu não descarto essa hipótese, entendeu? Que o Maduro, caso ele perca a eleição, que ele também não aceite o resultado. Entendeu? Eu espero que isso não aconteça. Até o Lula falou isso, né? Inclusive até como um cara que é próximo do Maduro, que pelo menos o Maduro deve ouvir, como o Lula é o maior líder latino dos últimos tempos, né? Ele e o Chávez, inclusive, né? Segundo a minha humilde opinião. E eu gostaria de falar de outro episódio, que é um episódio muito complicado que teve na Venezuela. Eu morei na Venezuela, voltei 6 anos antes dessa tragédia. Eu voltei da Venezuela em 1983. Eu estava para fazer 12 anos. Era uma criança, então eu não entendia muito pouco, mas eu lembro disso. Quer dizer, depois já, em 89, né, que eu já era mais velho. A gente teve o Caracasso. O Caracasso, na época, era o Carlos Andrés Pérez, que inclusive foi presidente numa época que depois acho que ele foi reeleito, quando eu morava lá, que era um liberal, era tipo um Menem misturado com Fernando Henrique. É meio essa mistura mesmo. Aí, de novo, final dos anos 80, começo dos 90, neoliberalismo começando a tirar as manguinhas de fora. O que houve foi um confronto de rua muito, muito grave na Venezuela. No começo, pode se considerar um princípio de guerra civil. E está aqui, ó, ao todo, se contabilizam mais ou menos quase 400 mortes, vamos colocar assim, né?
nos confrontos do Caracaço. Então, quando ele está falando de violência política, é uma realidade. Então, eu espero realmente que as eleições consigam, porque, assim, de certa forma, depois de as últimas eleições, para 2013, a gente teve esse problema, depois, em 2018, 2019, houve um boicote da oposição, e dessa vez faltam aí 3 dias para a eleição. Eu espero que tudo corra bem. Eu tenho sangue venezuelano, considero que eu tenho sangue venezuelano correndo nessas vezes aqui, e que vença quem vencer, e que o resultado nas ruas, das urnas, sejam respeitados nas ruas, né? Que é isso que a gente deseja, eu desejo para a Venezuela, e que quando o Maduro fala em paz, que a paz realmente, porque a gente fala muito da nossa realidade aqui no Brasil, e nossa realidade é muito complicada, né? A gente sabe tudo que a gente passou, tentativa de golpe e tudo, mas lá a situação não é uma situação de uma democracia mais... A gente aqui tem nossos problemas, mas lá é muito mais instável, como a Bolívia também é muito mais instável, que a gente acabou de ver há pouco tempo, com um golpe, com tanque na rua, esse tipo de coisa. A gente passou um monte de perrengue aqui também, o 8 de janeiro, caramba. Então eu desejo o melhor para a Venezuela, tenho muita saudade de lá, espero um dia voltar para lá, e que todo esse período aí se acabe a partir do resultado ali. Eu sei que pode ser meio poliana, mas espero que isso aconteça. Então, esse foi o Curtas na Zona. Espero que vocês tenham gostado. É um comentário rápido que eu faço aqui no Curtas na Zona sobre agora, como eu tirei alguns dias de férias, meio intercalado assim, deu mais ou menos uma semaninha, 10 dias de férias. Agora eu pretendo gravar 2 desses por semana, para a gente ter aqui também na nossa programação, junto com o resto dos nossos programas aqui. E vem novidade por aí, vai ter mais programa, a gente vai ter novos programas, e quase todo dia à noite, 7, 7h30, vão começar aqui nossa programação. Hoje a gente deve ir até umas 8h30, e é isso aí, galera.